Etari, já não é o Metar, estamos a editar o Etari da empresa de cervejas da Madeira. Etari é o Metar de uma estação de tratamento de águas residuais industriais. Portanto, vocês visitaram o Metar do Funchal, que é o Metar, é uma estação de tratamento de águas residuais domésticas. Esta estação está preparada para tratar águas residuais industriais. Portanto, toda a água de processo da fabricação dos refrigerantes, das cervejas, é encaminhada depois toda a água que é após as lavagens e do processo de produção, é encaminhada para aqui. Todo o efluente doméstico, todo aquele que vem das casas de banho, da cantina, esse é encaminhado diretamente para o coletor municipal. Portanto, o coletor passa aqui no Madeira Parques, portanto, é propriedade do Madeira Parques Empresariais, são eles que emitem a licença de descarga. Portanto, esta estação tem que ter uma licença de descarga para poder descarregar no coletor, outros domésticos. Falei que existiam na região algumas indústrias, inclusive dei o exemplo da empresa de cervejas, que por ser uma unidade industrial, portanto, o esgoto com características diferentes do doméstico, se quisessem descarregar para o coletor municipal, são obrigados a fazer um tratamento, muitas vezes mais complexo do que aquele que é feito nas etapas municipais, que é o caso, por exemplo, daqui. Isto porquê? Porque as características desta água residual são muito mais poluentes do que um esgoto doméstico, ok? Então o que é que nós vemos aqui? Portanto, no Funchal nós vimos uma estação, também já que vocês viram, portanto, no Funchal nós vimos uma estação que tem um tratamento preliminar, portanto, basicamente o que se faz é a retenção de sólidos grosseiros. Esta aqui também se faz essa retenção, apesar da quantidade de sólidos que entra aqui é muito residual, portanto, é tido já a montante, portanto, os resíduos sólidos a gente passa alguma carica, alguma coisa que venha cá abaixo, algum papel, mas é muito pouco. Portanto, nós não vamos ver um sistema de gradagem complexo como vimos no Funchal, mas depois nesta instalação vamos poder ver um sistema de tratamento biológico, do tratamento secundário que é feito aqui nesta estação. No fundo, vamos falar aqui um bocadinho, depois seguimos o processo de tratamento. Portanto, o esgoto vem todo lá de cima, o esgoto industrial, mais uma vez, portanto, o esgoto doméstico não é misturado com este, esse segue diretamente para o coletor e depois é tratado na etapa de câmara de lodo. O esgoto industrial, daquele do processo, vem por gravidade até aqui a estação, chega primeiro ao pulso de bombagem, onde é bombeado para o canal de entrada. Ele passa por pode-se chamar um sistema de gradagem, mas é uma coisa tão simples, portanto, tem uma malha em que, para evitar, se vier alguma carica, algum bocado de papel, fica ali retido. Mas, como eu disse, não é, as quantidades são muito pequenas. A água passa por um canal que nós chamamos um tanque de regularização do pH. Portanto, estas águas residuais, e como se fazem, por exemplo, das lavagens das garrafas, ou de outro tipo de lavagens, normalmente o pH por vezes sofre alterações bruscas. Nós chegamos a ter às vezes pH na ordem dos 10, 11 a entrada, ou dos 2, 3 também. E portanto nós temos em cima um canal em que é medido o pH, portanto através de uma sonda que está lá colocada, e conforme, se o pH vier muito básico, ou seja, se ele tiver valores altos, na volta dos 10, 11, há um sinal emitido para o quadro elétrico e é feita a bombagem de ácido para baixar o pH. Assim que o pH atingir o valor de 7, as bombas param de mandar ácido e, portanto, o pH está estabilizado. Ao contrário, se o pH chegar ácido, chegar com valores por volta dos 2, 1, 2, 3, é acionado o alarme, portanto, a bomba começa a mandar soda cáustica, okay? Lá para cima. Para que a soda cáustica é alcalina, tem o pH alto e, no fundo, vamos subir o pH. Isto para quê? Nós necessitamos de controlar o pH, porque o tratamento biológico só é possível realizar se o pH estiver entre os 6 e os 8. Ok? Portanto, nós inicialmente aqui o que temos é uma bombagem, essa bombagem pode-se chamar uma gradagem, depois temos o canal de regularização do pH. Porquê? Porque este esgoto, como não é doméstico, o esgoto doméstico tem sempre um pH neutro, na volta dos 6 e dos 8, este não. Este pode ser neutro, se calhar agora está a entrar neutro, mas há uma variação bastante grande do pH e é necessário estabilizá-lo. Depois vamos para o tratamento biológico, onde temos um tanque de arejamento. Este tanque de arejamento tem uma capacidade de 1000 metros cúbicos, então é um tanque grande, e é onde temos a nossa lama ativada, os nossos mecanismos que fazem o tratamento biológico. Portanto, esta água tem uma carga orgânica bastante elevada, em termos da CQO e CBO5, e são esses micro-organismos que nós selecionamos para crescerem dentro daquele tanque. Estes micro-organismos são micro-organismos aeróbios, por isso é que nós chamamos um tanque de arejamento.
Portanto, é necessário fornecer arejamento, e nós temos duas turbinas que ajudam a misturar a água residual com as lamas. Aquilo que nós vamos lá ver chama-se um licor, mas não é o licor agora para o Natal. Portanto, é um licor misto, que é esta mistura de micro-organismos com a água residual que entra. Portanto, este licor convém ser misturado. Porquê? Porque os micro-organismos têm que chegar à água residual para conseguir tratá-lo. Os micro-organismos são aeróbios, são micro-organismos que necessitam de uma fonte de alimento e vão buscá-lo ao esgoto. Portanto, o esgoto é rico em matéria orgânica e, portanto, eles alimentam-se desse esgoto. No fundo, eles vão, pode-se assim dizer, comer o esgoto, em termos técnicos, degradar essa matéria orgânica e vão transformar-se em mais micro-organismos. Lama. Portanto, este micro-organismo nós chamamos de lama biológica. Após essa mistura, portanto, nós vamos ver ali a água está ainda aparentemente mais suja do que aquela que entra, porque nós temos uma concentração grande de micróbios ou micro-organismos, uma mistura de bactérias, fungos, protozoários, portanto é um licorzinho que mistura ali, ou tipo um tintantu, uma coisa assim do género. Portanto, que se faz ali essa mistura, a água aparentemente está mais suja do que aquela que entra e depois é necessário separar essa água, fazer a separação que é feita no decantador secundário. Portanto, o decantador, como na etapa do funchal nós tínhamos o desarnador, para quem se lembra, em que as partículas mais sólidas, mais pesadas do que a água sedimentam no fundo, aqui também esta lama biológica, estes micro-organismos vão comer, portanto eles ficam satisfeitos, alimentam-se do esgoto, vão ganhar peso e vão sedimentar no fundo do decantador. Depois, por transbordo, a parte do líquido clarificado que fica à superfície do decantador é aquele que vai descarregar. Okay? Esta água é boa para descarregar motor principal. Posso dizer que esta água até sai com melhor qualidade do que aquela que está a sair na etapa de Câmara de Lobos. Okay? Portanto, ela sai já com uma boa característica, que tem um tratamento secundário. Mistura-se com tudo isto. Não é suficiente para descarregar diretamente na ribeira. Okay? Às vezes sim, às vezes não, anda ali no limite, mas esta etapa não descarrega diretamente na linha d'água, descarrega num coletor. Okay? Em que é emitida também uma licença, como eu disse, de Madeira Parques Empresariais, que estipulam os limites de descarga para este coletor. Ok? Mais coisas que se pode falar. Portanto, depois, nos sistemas biológicos, o que é importante é controlar o que se passa dentro do tanque de arejamento. Nós não podemos ter micro-organismos a mais nem a menos. É necessário manter um equilíbrio entre a lama e o esgoto. Porquê? Porque se eu tiver micro-organismos a mais, portanto, o decantador fica cheio e transborda de lama. Portanto, é necessário depois, de vez em quando, nós controlarmos a quantidade de micro-organismos que temos lá dentro e retirar do sistema. É quando vocês ouvem falar que o sistema de lamas, ou o sistema de arejamento, ou secundário, temos lamas biológicas, aquelas lamas são retiradas. Então, todas essas lamas em excesso, nós temos que fazer cálculos regulares, através das análises, nós conseguimos saber mais ou menos a quantidade de micro-organismos que temos ali. Se tivermos a mais, temos que retirar. Portanto, nós sabemos a quantidade que temos que retirar e retiramos para serem desidratadas. Portanto, esta lama é desidratada neste equipamento que está aí atrás de vocês. Nós retiramos lama aqui 1 ou 2 vezes por semana, portanto hoje não estamos a retirar. E o que é que acontece? Portanto, essa água com lama é misturada com um produto, um polieletrólico, para fazer a secagem da lama. Portanto, este equipamento é um filtro banda, uma prensa, no fundo, em que a lama é misturada com o químico e depois no fundo, prensada de forma a secar e depois é transportada para o contentor que nós vemos ali fora. Esse contentor, como eu digo, sai um contentor ou 2 por semana, portanto, estamos a falar entre 5 a 8, 10 toneladas por semana de lamas que são retiradas daqui da empresa de cerveja, por semana. Okay? Vão para a meia serra. Portanto, estas lamas estão para a meia serra. Okay? 8 a 10, 8. Qual é o nome da nome? Filtro banda. Ok? Outro controle que nós temos de fazer, e porque neste caso particular esta é uma hectare industrial e é pelo tipo de esgoto que é produzido, nós temos que controlar a quantidade de nutrientes dentro do tanque. Portanto, aqueles micro-organismos, tal como nós, portanto, nós temos que ir ao médico de vez em quando e se tivermos carência de alguma vitamina, lá toca tomar uma vitamina através de comprimidos ou outra coisa qualquer, um xarope. Aqui é mais ou menos igual. Portanto, para as lamas crescerem em condições favoráveis, portanto, elas têm que ter comida, e a comida o esgoto, portanto, isso não lhes falta, mas tem que ser uma dieta equilibrada. Portanto, essa comida tem que ser rica em nutrientes, e esses nutrientes são o azoto e o fósforo. Portanto, nós fósforo temos à vontade, o azoto é que não existe em quantidade suficiente. Okay? O esgoto industrial, o esgoto proveniente da fábrica,
tem carência em azoto, portanto é um nutriente que falta. E nós temos que adicionar, portanto nós temos aqui um saco com ureia, portanto ureia é rica em azoto, e nós temos que adicionar regularmente ureia dentro do tanque de arejamento para compensar esta carência de nutrientes. Se nós não deitássemos, a lama não se desenvolvia favoravelmente, era uma lama que se calhar não comia nada ou ficava doente, e o que é que acontecia? Começava a transbordar no detentador, ok? Portanto não fazia bem o tratamento. Nós temos que manter esse equilíbrio. No esgoto doméstico, quando nós temos hectares secundários com esgoto doméstico, esta relação de nutrientes, azoto e fósforo, é adequada. Portanto, esta dieta normalmente é adequada. É que tem sinal, isto é mentira, que o pessoal come legumes e que a dieta é adequada. Não é verdade. Mas neste caso, como o esgoto é industrial, esta relação não é adequada e nós temos que compensar essa carência. Portanto, um dos parâmetros que também nós temos que monitorizar aqui é o azoto e o fósforo, precisamente para saber se está numa relação. Ok? Nós agora fazemos o percurso da água, este é mais pequenino que o Funchal, temos aqui, vamos primeiro ao poço de bombagem, subimos as escadas e depois vamos falar outra vez mais um bocadinho daquilo que explicámos aqui. Ok? A ver se a chuva... Aqui o quê? O teor, o tintantão, é aquela mistura que nós vamos ver lá em cima, de micro-organismos com o esgoto. Portanto, agora estamos aqui, não vale a pena abrir porque não vai sair algum vapor. Portanto, isto aqui é o poço de bombagem. Então, todo o esgoto chega por gravidade aqui até a etar e depois é bombeado aqui. Nós temos duas bombas, trabalham alternado, portanto, trabalha hora uma, hora outra. Se entrar muito esgoto de uma vez, não trabalham os dois ao mesmo tempo. Portanto, sim, está a bombar agora. Ok? Portanto, o que é que acontece? Portanto, o esgoto chega, tem um poço de bombagem com umas boias e então está cheio, a bomba arranca. O poço está vazio, ela para. Portanto, passa a vida nisto até bombar o esgoto cá para cima. Porquê que aqui é feito por bombagem? Aqui se calhar não havia necessidade, podia ser gravítico, é por causa de cotas, só questão de cota, portanto, a maneira como a tarde está construída é mais fácil do que se o esgoto vinha por cima e pronto, não havia cota suficiente, porque normalmente é de evitar, se não há necessidade. Há tratamentos, por exemplo, industriais, que é necessário mesmo ser por bombagem, porque a quantidade de esgoto que entra tem que ser sempre certinha. Aqui não há essa necessidade e normalmente evita-se porque isto é um custo relativamente grande para a eletricidade. Temos de estar sempre a bombar, mas pronto, aqui não era possível devido à posição da fábrica e da etapa, portanto não foi possível evitar este passo, portanto teve de ser por bombagem. Portanto, é o sistema de bombagem, também faz parte do tratamento e portanto é o que vai lá para cima. Nós agora vamos subir as escadas, tenham cuidado, ali há varandas, deste lado não há, mas tenham algum cuidado para ninguém cair, não digo para dentro dos tanques, mas pode cair, não há varandas aqui deste lado nem do outro. Tipo, estou a gravar. Isto é o chão, isto é os motores. Nós fazemos recirculação, ok? Portanto, esta lama volta a entrar na etar. Portanto, este aqui é o canal de regularização. É o canal de regularização de pH. Isto é simples, temos ali a sonda, se ele começar a detectar que o pH está muito ácido, ele começa a mandar a sonda cá. Se ele achar que o pH está muito básico, ele manda ácido sulfúrico. Ok? Pronto. A seguir a água, o curso sai diretamente no tanque de arejamento. Nós temos aqui duas turbinas, isto são umas pás e que ajudam a misturar. Portanto, são duas. E isto aqui é o nosso licor misto, portanto é a nossa lama ativada misturada com o esgoto. Portanto é isto que vai fazer o tratamento biológico. Nós chamamos lamas, vocês podem ver, tem um aspecto de lama. Não, isto trabalha por ciclos, portanto não precisa trabalhar sempre. Normalmente, durante o dia trabalha mais, à noite ele tem pausas. Normalmente isto trabalha, este está a trabalhar agora e o outro está parado. Isto trabalha um total, agora penso que estão a trabalhar tipo, estão 7 horas cada uma, portanto 14 horas no total. Mas depende, no verão é normal que nós estamos a funcionar mais tempo, isto depois é controlado, nós temos que medir o nível de oxigênio e o oxigênio dentro do tanque de arejamento tem que estar entre 1,5 a 3, 4 miligramas por litro. Tem dois tanques de arejamento? Não, é um só, tem duas turbinas, isto é um tanque único e tem duas turbinas, ok? O que é que acontece se eu não está com o oxigênio está muito baixo, temos que colocar as turbinas a funcionar mais tempo. Normalmente no verão há necessidade de colocar mais. Porquê? Para já porque estão a produzir mais. E portanto o esgoto, como é mais carregado, é necessário mais. Pois o calor
também faz que haja falta de oxigênio. Com o aumento da temperatura, a necessidade de oxigênio é maior. Ok? Daqui, portanto, o nosso esgoto vai passar para o decantador secundário, onde se vai fazer a tal separação da lama com os micro-organismos, ok? Estamos a ver aqui, nós vemos que é aquela bomba que está a fazer a recirculação. Portanto, ali havia duas tubagens, uma era com água mais clara, que era a água de entrada, portanto, para vocês verem a amostra de água. Portanto, ela está agora, mas ela aqui a bocado está mais limpa, parte esta lama, volta a entrar, portanto isto ainda não é outro. Não passa por aquele canal e a descarregar no coletor. Atenção que esta água não é uma água boa para descarregar na linha d'água, portanto é uma água que ainda vai para um coletor de águas residuais domésticas, ok? Nenhuma água daqui vai para ali, porque esta água é sempre coletora. É para o coletor. Sempre. Sim. Quer dizer, eventualmente se eles tivessem outro tipo de tratamento, para limpar mais alguma lama, poderia descarregar na linha d'água. Mas isso implicaria também um aumento de custos de coisa. Uma vez tem aqui o coletor, eles descarregam no coletor. Mas isto não vai pôr em causa nada do tratamento a nível do coletor, porque aqui a nível da qualidade da água, não é? Como? Esta água que tem que tratada, tem que ir com o coletor. Sim, não vai levantar problemas tudo a nível do... Não, em termos de carga orgânica, por exemplo, os limites para descarregar no coletor é o limite de uma água doméstica. E, portanto, o CQO anda na ordem dos 1000, o CBO5 acho que é 500 e os SSTs, se não estou em erro, também é 500. Há bocado, o pessoal estava a perguntar qual era o caudal que entrava aqui, a quantidade de esgoto. Portanto, esta estação está preparada para tratar 1000 metros cúbicos por dia de caudal. Okay? Atualmente isto varia muito também, depende da época alta ou época baixa. Nós chegamos a ter, por vezes, na altura do verão, por cerca de 500 metros cúbicos por dia, 600. Agora deve andar por volta dos 200 e tal, 250 talvez, metros cúbicos por dia, que é tratado aqui. 250 metros cúbicos são 250 mil litros por dia. Ok? Destas lâminas, portanto, isto gera estes tais 4 ou 8 toneladas por semana, depende, às vezes são 4, às vezes são 8, pode-se apontar aí para as 6 toneladas por semana, em média mais ou menos, que é retirado daqui desta instalação e que vai para a meia serra depois para a aterro sanitário. Nós também fazemos o controle, portanto, 2 vezes que são feitas análises a saída da instalação. Portanto, estas análises ficam com a empresa de cervejas e são entregues também a uma grande parte de empresariais que depois controla a descarga aqui no parque. Okay? Todas as unidades industriais, para ligarem ao coletor, têm que ter uma licença de descarga. Okay? Tal como, por exemplo, se essa descarga fosse feita na Ribeira, era a Direção-Regional do Ambiente, agora acho que é a DROT, Direção-Regional do Meio Ambiente, é que emite essa licença. Tudo como é feita no coletor, este coletor é de madeira parques empresariais. Ok? O que é que o coletor municipal faz? Pronto, com a água? Onde é que acha que vale? Não, não é isso. O que é que ele faz mesmo lá? Este esgoto, o coletor, portanto, o cano de esgoto, como se costuma dizer, recolhe a água residual daqui dos parques todos. Este coletor daqui do Parque Empresarial liga-se ao coletor do município municipal, mais em baixo. Esse coletor municipal leva a água para a hectare de Câmara Luz, onde depois também sofre o tratamento. Okay? O tratamento em Câmara Lobos é semelhante àquele que vimos no Funchal, uma hectare mais pequena, mas é tratamento semelhante. Com a seguir, a água é lançada no mar através também do emissário. Este emissário acho que ainda é mais comprido, se eu não estou em erro tem 800 metros, mas não sei se é o pé da Praia do Viário, não é? É o pé da Praia do Viário, não é? Exatamente, fica lá em baixo. Ok? Pronto. E é isto que sai daqui, para o coletor. Esta água não pode ser reutilizada porque não tem o tratamento estiático, não sofre desinfecção. Para ser reutilizada, teríamos que desinfetar esta água. Teríamos com uma cloragem e, eventualmente, teríamos ainda que se calhar fazer uma... Ela hoje até ali estava a ser um bocadinho, depende, mas ela ainda tem alguns sólidozinhos, ainda se
consegue ver, e portanto isto para o terciário convém retirar. No néctar de Galba nós conseguimos ver bem, a água já sai mais clara do que esta, e sem este sol que ainda leva uma filtragem e uma coloragem. Portanto, para reutilizar é necessário ainda essa etapa. Portanto, para descarregar aqui no coletor, portanto, este tratamento é suficiente. Ok? Portanto, esta instalação consome também alguma energia, portanto, principalmente os sistemas de arejamento são bastante gulosos, portanto, eles consomem muita energia, isto consome por volta dos 400 e tal, 500 kW por dia, portanto, isso é mais ou menos o que uma casa com 4, 5 pessoas consome por mês, é menos do que um funchal, do que é estar no funchal, que acho que são 2000 e tal por dia, mas já é um custo significativo manter isto a trabalhar. Pronto, é refletido no preço dos refrigerantes. Os resíduos ficam ali à água. Esta etapa, os sistemas biológicos têm um tempo, a água tem que ter um tempo de retenção mínimo de 16 horas, 16, 20 e tal horas, depende do sistema biológico, mas normalmente anda por volta de 16 horas, é o tempo mínimo necessário de contacto que a água residual necessita para ser, no fundo, tratada num tratamento biológico. E, portanto, o tanque que usa é maior ou mais pequeno, este tem um tempo de projeto de 24 horas, normalmente o projeto eles fazem isso, mas se tiver 16 de retenção, este é máquina, se ele tem 1000 metros cúbicos, se isto está a receber 200, portanto o tempo de retenção térmica, portanto ainda está 5 dias de tempo de retenção, no fundo, uma água quando entra aqui, agora com o tal padal demora 3, 4 dias a sair. Na prática tem entrado a sair ao mesmo tempo, mas o tempo de contacto é esse. Uma das coisas que nós temos que controlar também, pronto, só agora para falar, depois estes sistemas são, enquanto é estar no funchal, aquilo é entrar e sair, não se pode fazer mais nada, um tratamento físico, nós aqui temos de ter muito controle no tanque de arejamento, nós temos de saber que quantidade de lamas é que tem, não pode ter muita nem pouca, porque, por exemplo, se tiver pouca lama, o que é que acontece? A quantidade de esgoto, como é muita, o esgoto não se consegue tratar, ou seja, o que é que iria acontecer? Se tivesse pouca lama, esta água ainda seria mais amarela, portanto esta água ainda tem alguma carga orgânica, portanto há bocado de perguntar, o normal, a saída em termos de CQO anda por volta dos 200 e muitos 300, o limite de descarga, se fosse na Ribeira, era 150. Okay? Por isso é que eu digo que isto não pode ir para a Ribeira. O limite do parque ainda é 1000, portanto nós estamos quase 9 vezes ou 8 vezes abaixo do limite de descarga ainda do parque empresarial. Para fazer, no fundo, para mandar, como eu estava a dizer, tinha que estar abaixo destes 150. O controle das lamas, nós normalmente controlamos as lamas, que é o seguinte, se eu tenho lama a menos, o que acontece é que eu não tenho micro-organismos suficientes para conseguir degradar aquele material orgânico. Portanto, o que ia acontecer, uma das coisas que nós íamos visualizar era esta água estava ainda mais castanha. Ou seja, eles não conseguiram degradar tudo, ok? Como este esgoto é muito carregado, portanto, ela ainda sai um bocadinho amarela, ok? Só que eu também não posso pôr mais, porque senão começa a descarregar muita lama aqui, portanto tem que haver aqui um equilíbrio. Se eu tiver, por outro lado, micro-organismos a mais, depois não os consigo, como eu estava a dizer, separá-los aqui no decantador. E, portanto, é necessário manter este equilíbrio. Não pode haver nem mais, nem a menos. Por isso é que os sistemas biológicos do metar é estar maior, não quer dizer que terá uma pequena. Ela tem que ter uma estimativa do caudal que está a entrar, ou que vai entrar na instalação, e aqui uma estimativa em termos de tamanho de tanques de arejamento para que ela funcione bem. Ok? Por outro lado, se a tarde, por exemplo, for grande mais, se eu tivesse ali as lâmpadas e entrasse pouco esgoto, o que é que iria acontecer? Os micro-organismos iam passar fome, portanto, eles não tinham material orgânico suficiente para se alimentarem, e, portanto, se o micro-organismo não se alimenta bem, aquele floco biológico, aquela lama biológica não é pesada o suficiente para ir para o fundo, e, portanto, fica lama à superfície e nos descarrega na água residual. E, portanto, nós temos de monitorizar isto regularmente para manter este equilíbrio nestes sistemas. Okay? Esta etapa, portanto, essencialmente, portanto, é material orgânico, orgânico bastante carregado, não possui metais pesados, outro tipo de material. Por exemplo, hectares que tenham, por exemplo, metais pesados, isso provoca danos nas lamas e mata os micro-organismos. Portanto, tem que haver um tratamento físico-químico a montante para retirar esse material de forma que não entre depois no tratamento biológico. Aqui não é o caso, portanto, aqui não temos esse problema, senão a lama desaparecia ali do tanque de arejamento. Ok? Dúvidas? Falei. Esta água que sai daqui não é para fazer como a gente só ali, isto é a água que é para fazer nos refrigerantes. Mentira! Isso aí inventar coisas, nem nada disso. Esta água descarrega e segue no coletor, ok?
Havia ali os boatos, volta e meia, ouve-se a ajudar. A água deve estar, ouvi dizer que é para fazer os refrigerantes. Não é para fazer nada de refrigerantes. É cerveja só, já percebi. Não é nada disso. Não é curso. Muita gente ouvi dizer, então, tu trabalhas lá, ouvi dizer que aquilo. Não é nada disso. Portanto, a água é descarregada no coletor daqui do parque empresarial. Ok?